Boa noite, tudo bom? Nessa noite nós estamos dando início a mais uma aula. Nessa noite nós vamos estudar se a Bíblia ela é um livro confiável para os dias de hoje, tá? Vamos estudar o material aqui em PDF. E se você quiser ter acesso a esse material, é só deixar aqui nos comentários, tá? Deixar o seu WhatsApp que eu enviarei para você. Ou senão você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está aparecendo aqui, ó, na tela, tá? Você entra em contato comigo e eu envio para você o material que será estudado hoje, tá? E também não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia, deixar o seu comentário, compartilhar, né? Deixar o seu like, e é bastante importante para nós, tá? Para a gente poder crescer e levar mais conhecimento para as pessoas, ok? Então vamos dar início, tá? Para o vídeo também não ficar muito longo. Vamos começar pelas traduções originais da Bíblia e algumas traduções que ela sofreu durante a história. O estudo das traduções da Bíblia é um tema vasto e acadêmico que envolve história, linguística, teologia e sociologia. Abaixo está um resumo detalhado das principais fases e traduções da Bíblia desde sua criação. Primeiro, contexto original da produção da Bíblia. Vamos estudar agora, tá? Os textos originais. Antigo Testamento, Tanakh, do judaísmo, escrito majoritariamente em hebraico, com pequenas partes em aramaico. Então, o Velho Testamento ele é escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Que partes são essas? O livro de Daniel e o livro de Esdras. Tem algumas partes e é em aramaico. Por quê? Daniel, quando foi para a Babilônia, ele começou a escrever em hebraico, tá? Mas com o costume, com os passar do tempo, morando na Babilônia, houve a mistura, né, de linguagem, aonde ele escreveu uma certa parte do seu livro, né, ou quem escreveu, em aramaico. Produzido entre os séculos, deixa eu ver aqui, os séculos 12, não, perdão, os séculos 13 e o século 4 antes de Cristo. O texto base em hebraico, chamado texto massorético, foi padronizado pelos massoretas no século 7, né? E no século 10 depois de Cristo. Tá aqui. Isso aqui é o texto em hebraico, tá? Novo Testamento, cristianismo, escrito em grego, koiné, o idioma comum do Império Romano entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Contém 27 livros que abordam a vida de Jesus e o desenvolvimento inicial do cristianismo. Então a Bíblia é escrita em 3 idiomas, tá? Velho Testamento, ela é escrita em hebraico e algumas partes, como o livro de Daniel e Esdras, em aramaico. E o Novo Testamento em grego, koiné, tá? Aqui está o grego, tá? Essa aqui é uma escrita grega.
Segundo, traduções antigas pré-medievais. Septuaginta, e é no ano 70. Aqui é quando houve a destruição, né, do templo, do templo em Jerusalém, do segundo templo. Então, a Bíblia hebraica, tá? Ela é traduzida na linguagem hebraica, ela é escrita na linguagem grega, né, no ano 70. Tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego koiné, produzida entre os séculos 3 e 1 antes de Cristo, em Alexandria, Egito, tá? Septuaginta, não, perdão aqui, irmãos. Septuaginta, me perdoe. Septuaginta, aqui está escrito anos 70, né? No ano 70. Mas ela já tinha sido traduzida antes, né, nesse ano, no século III e o século I antes de Cristo, e Alexandria, tá? Alexandre o Grande, quando conquistou o Egito, quando conquistou a Judéia, ele traduziu muitos livros, não foi somente a Bíblia, mas também outros livros de outras partes em grego, tá? Tinha como objetivo servir a diáspora judaica de língua grega. Influenciou significativamente o cristianismo primitivo. Tarcos, traduções e parafrases do Antigo Testamento em aramaico para atender comunidades judaicas após o exílio babilônico. Vulgata, tradução da Bíblia para o latim, realizada por São Jerônimo do século IV depois de Cristo, baseada em textos hebraicos para o Antigo Testamento e no grego para o Novo Testamento. Tornou-se a Bíblia oficial da Igreja Católica por séculos, tá? Então, São Jerônimo, ele traduz a Bíblia para o latim. A Bíblia ainda não estava no latim, então São Jerônimo ele traduz, segundo a história fala, a história diz, e São Jerônimo ele viajou, passou um tempo na Judéia, em Jerusalém, em algumas partes, aprendendo grego, né? E aprendendo grego para assim poder traduzir de uma maneira mais eficaz a Bíblia para a língua latim. As traduções medievais, traduções em línguas vernáculas. A partir do século VII, surgiram traduções parciais em línguas locais como agrosajão, cótico e eslavo. No entanto, a Igreja frequentemente restringia traduções para evitar interpretações erradas. Ao Corão e traduções judaico-muçulmanas. No contexto islâmico, tradutores judeus como Saadia Kao traduziram textos bíblicos para o árabe, né? A escrita árabe aqui. Traduções na Reforma Protestante. Essa é a Bíblia que você leva em sua casa e leva para a igreja, tá? Invenção da impressa. Em 1455, a Bíblia de Gutenberg foi a primeira Bíblia impressa em latim. Traduções protestantes. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão em 1522, né, o Novo Testamento. No ano de 1522, Martinho Lutero traduz a Bíblia, o primeiro livro que ele traduz é o Novo Testamento. E em 1534, ele traduz toda a Bíblia, tá? Do Novo ao Velho Testamento, com base nos textos originais. William Tyndale produziu a primeira tradução inglesa diretamente dos textos originais no início do século
no início do século XVI. Contra a reforma, a Igreja Católica publicou a Bíblia de Douay Rheims em inglês e a Vulgata Clementina como resposta às traduções protestantes. Traduções modernas e contemporâneas, crítica textual e novos manuscritos. Manuscritos como o Codex Sinaiticus, o Codex Vaticanus e os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, ajudaram a revisar traduções antigas. Métodos acadêmicos permitiram revisões mais precisas. Principais traduções modernas: King James Version, né, de 1611, tradução inglesa amplamente influente. Bíblia de João Almeida Ferreira de Almeida, em 1753, primeira tradução protestante em português. Traduções contemporâneas em português incluem a Nova Versão Internacional, a NVI, Nova Almeida Atualizada, a NAA, e a Bíblia de Jerusalém. Traduções dinâmicas e parafrásticas. Traduções como a Bíblia Viva, em português, adotam linguagem simples para maior acessibilidade. Desafios e debates em tradução. Fidelidade ao texto original. Traduções formais literalistas versus dinâmicas, parafraseadas. Impactos culturais. Como traduzir conceitos judaicos e gregos para culturas modernas. Inclusividade. Traduções mais recentes adotam linguagem neutra em relação ao gênero. Influências doutrinárias. Algumas traduções refletem fiéis teológicos, católico, protestante e etc. Tá? Então a gente viu aqui, já deu para reparar só nesse estudo de agora, o quanto, né, a Bíblia ela sofreu alterações durante a história, né? Ela passou por várias e várias traduções, tá? Por várias traduções. Existe um problema hoje que se chama exatamente a pessoa dizer assim, mas João Almeida traduziu a Bíblia para os dias de hoje. Qual o problema da Bíblia João Almeida revistada e atualizada? É que a Bíblia João Almeida atualizada, ela não foi traduzida para a linguagem brasileira, tá? Ela foi traduzida para a língua portuguesa, a língua lá de Portugal. Você pode até dizer, mas a linguagem é a mesma, o modo de falar é o mesmo. Não, muda. O conceito da fala é diferente. Por exemplo, moça, a gente chama a mulher aqui de moça. Lá em Portugal já é outro nome, tá? Então não tem a mesma apresentação de fala. Vamos ver um pouquinho sobre João Almeida. Deixa eu só achar onde foi que eu botei ela aqui. Um minutinho, tá? Essa aqui rapidinho. Deixa eu ver. João Almeida. Não, eu achei o de João Almeida. E outro problema também é que João Almeida, ele não traduziu a Bíblia totalmente. Ele só traduziu somente Ezequiel, capítulo de número 48. E nesse daí ele morre e outro padre, né, ele traduz o restante da Bíblia. Então veja, duas pessoas com pensamentos diferentes, conceitos diferentes, modo de falar diferente, traduções diferentes, traduz a Bíblia. Então a Bíblia não é 100% confiável, tá? Por exemplo, tem falas na Bíblia que não existem no original. Quando você vê uma palavra onde tem entre aspas, né, ou fechando colchetes, ali é o autor dizendo que aquele versículo é um pensamento dele colocado ali. Por exemplo, onde a gente pode achar na fala do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus está, os discípulos de Jesus vai tirar um demônio de uma criança, de um lunático, e não conseguem tirar. Então correm, vão chamar Jesus. Quando Jesus vem e consegue tirar o demônio,
Um dos discípulos se aproxima de Jesus e pergunta por que ele não conseguiu tirar. Jesus vai e responde para eles, começa a responder, e no final existe uma palavra que está ali entre aspas em algumas bíblias e outras está entre colchetes, e diz: essa casta não se tira a não ser com jejum e oração. Aquela palavra, ela não existe no original, tá? Ela não existe no original. Veja bem, vamos ver aqui aonde eu posso começar com vocês aqui. Vamos ver o que é agora. Vamos para os escribas, né? Os escribas, que eram um dos tradutores e escrivãos do tempo de Jesus Cristo. E depois a gente vai ver um pouco sobre quem foi São Jerônimo, tá? Quem foi São Jerônimo? Então tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui só a minha parte da tela para eu ter uma visão melhor. Ok. Os escribas do primeiro século desempenhavam um papel crucial na preservação e disseminação das escrituras e no contexto social e religioso de seu tempo. Vamos explorar brevemente quem eram os escribas, sua função e como isso se relacionava com as escrituras. Quem eram os escribas? Os escribas eram especialistas na lei judaica e na interpretação das escrituras. Eles possuíam profundo conhecimento do Tanar, a Bíblia hebraica, que inclui a Torá, os profetas e os escritos. No primeiro século, eles eram uma classe respeitada de estudiosos, frequentemente associada aos fariseus e ao sinédrio, o conselho judaico. Embora inicialmente tivessem funções mais práticas, como copiar textos sagrados e documentos legais, com o tempo os escribas se tornaram intérpretes e mestres da lei. Isso os colocou em uma posição de influência no judaísmo do período do Segundo Templo. Então eles começam a se tornar um povo, né, um povo mais fluentes no Segundo Templo, ou seja, no tempo do Senhor Jesus Cristo. Você sempre vai ver textos relacionados no Novo Testamento, de Mateus até João, de Jesus muitas vezes criticando os escribas e fariseus. Por quê? Porque os escribas, eles tinham essa responsabilidade de pegar textos antigos, textos bíblicos, né, a Torá, os profetas, e traduzir. E eram vistos como pessoas espirituais, por ser mestres da lei, ter conhecimento das leis. Né? É como se fossem uns advogados, né? um doutor hoje. Então, Jesus criticava eles porque eles diziam algo ao povo que tinha de fazer, o povo fazia, mas eles sabiam que não era verdade. Não. Ou seja, eles manipulavam muitas vezes os textos sagrados em favor próprio. Vamos dar continuidade. As escrituras do primeiro século. As escrituras judaicas consistiam na Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. No primeiro século, essas escrituras já eram consideradas sagradas pela maioria dos judeus, embora o canone das escrituras ainda estivesse em processo de consolidação. Qual era o papel dos escribas nas escrituras? Copiar e preservação dos textos, ou seja, para um texto não se perder durante os anos, eles sempre faziam cópias, né? Copiava, tirava de uma parte, passava para outra, sempre para preservar aquela escritura. Os escribas eram, deixa eu ver, os escribas eram responsáveis por copiar cuidadosamente os manuscritos das escrituras. Usavam técnicas rigorosas para garantir a precisão,
como contar letras e palavras para evitar erros, né? Ensino e interpretação. Eles ensinavam as escrituras ao povo, explicando a lei mosaica e os textos proféticos. Muitas vezes os escribas eram consultados para resolver questões legais e religiosas. Tá vendo tudo se encaixando na Bíblia aqui, o texto com a Bíblia, porque Jesus criticava muito ele, né? Jesus criticava eles porque eles tinham conhecimento da lei mosaica, né? O povo ia atrás deles para se consultar, já que não tinha acesso às escrituras, nem todos tinham. E eles resolviam questões legais e religiosas. Debates e tradições orais. Além de interpretar as escrituras escritas, os escribas também estavam envolvidos na transmissão da tradição oral, explicava e aplicava a lei de forma prática. Escribas no Novo Testamento. Agora a gente vai entrar aqui no Novo Testamento para você entender. Nos evangelhos, os escribas são frequentemente mencionados, geralmente em associação aos fariseus. Eles tinham grande autoridade, mas também enfrentavam críticas, especialmente de Jesus, que os acusava de hipocrisia e de priorizar tradições humanas em detrimento do espírito das Escrituras. Está lá em Mateus 23, versículo 1 ao 36, e lá em Marcos, capítulo de número 7, versículo 1 ao 13. Tá? Se você quiser depois analisar as escrituras, fique à vontade. Jesus contrastava a justiça verdadeira, baseada no amor e na misericórdia, com a interpretação rígida e muitas vezes legalista dos escribas, tá? Perdão, porque eu não vi o ponto aqui, ia passando direto. Impacto dos escribas na história das escrituras. O trabalho dos escribas no primeiro século contribuiu para a preservação dos textos sagrados, o que possibilitou que chegasse às gerações futuras. Eles também desempenharam um papel no desenvolvimento da tradição interpretativa judaica, que culminaria na literatura rabínica posterior, como o Talmud. Este contexto histórico e cultural mostra como os escribas estavam no centro da vida religiosa de seu tempo e como suas práticas moldaram a relação com as escrituras, tá? Então a gente acabou de ler, né, um estudo aqui sobre os escribas no tempo de Jesus, a função deles, o que eles faziam, né, a sua importância durante os tempos da preservação das escrituras. Então você veja que até as escrituras verdadeiras do tempo, aquelas que foram escritas pelos profetas, pelos patriarcas, também se perderam traduções originais, tá? Porque os escribas eles faziam a leitura e a divisão dos textos com base no que encontrava. A gente deve nos lembrar de que antes não existia o caderno, tá? A folha de papel. Era escrito as escrituras em papiro, ou seja, era um pedaço de folha, de folha mesmo, e apodrecia com o tempo, se esfalerava. E depois, com o passar dos anos, surgiu o pergaminho, era feito com couro de animal. Mas qual era o problema do couro de um animal? É que o couro do animal, quando era escrita ali a tinta, não existia ainda no tempo capítulos e versículos. Não existia capítulos e versículos. Então o texto era escrito tudo junto, tá? Tudo junto, a tinta junto com o couro. E o que acontece? Com o tempo, a tinta do couro, ela envelhecia e emborrava, tá? Ficava emborrada. Então as letras quando se emborrava, as tintas se juntavam e ficava ruim a tradução, né? Saber o que ali estava escrito. Então a gente não pode dizer que
os escribas eles traduziram 100% certo as escrituras. Então, podemos dizer sim, e as escrituras dos profetas e dos patriarcas originais também se perderam durante as traduções do século do segundo templo, tá, dos escribas. Talvez também seja por isso que Jesus criticou tanto os escribas, né? Porque falavam coisas e não eram verdades. Talvez por, por safadeza, né? Faziam isso por sabendo que estava errado, ou também porque traduzido de maneira errada. Nunca vamos saber, né? Então vamos saber quando foi que a Bíblia ela foi separada em capítulos e versículos. Tá aqui, ó. A Bíblia, como conhecemos hoje, organizada em capítulos e versículos, passou por um processo gradual de divisão que se desenvolveu ao longo dos séculos. Essa divisão foi feita para facilitar a leitura, o estudo e a referência ao texto sagrado, mas não fazia parte do manuscrito original. Aqui está uma visão detalhada desse processo. Divisão em capítulos. A divisão da Bíblia em capítulos é atribuída a Stephen Lecton, um arcebispo de Canterbury e teólogo inglês no início do século VII. É isso mesmo? Século VII? Não, século XIII, perdão. Por volta de 1227. Lecton criou o sistema de capítulos enquanto trabalhava em Paris, facilitando o acesso e a consulta aos textos bíblicos. Sua divisão foi amplamente aceita e incorporada tanto nas traduções latinas como a Vulgata, quanto em outras línguas. Embora Lecton seja o responsável pelo sistema moderno de capítulos, havia divisões anteriores do texto bíblico, especialmente no Antigo Testamento. Ele já era dividido em seções chamadas parashot, para os textos hebraicos, e sedarim, para ciclos de leitura. Essas divisões eram tradicionais e usadas no judaísmo, mas não eram uniformes. Divisão em versículos. A divisão em versículos surgiu mais tarde, no caso do Antigo Testamento. Essa prática remota à tradição judaica que delimitavam frases e trechos específicos do texto hebraico com marcas chamadas de sof pasuk. No entanto, o sistema moderno de versículos foi introduzido pelo impressor e editor francês Robert Estienne, também conhecido como Estampes, em 1551. Robert Estienne, perdão pelo meu inglês, inseriu os versículos no Novo Testamento grego enquanto produzia uma edição da Bíblia em Genebra. Ele usou um sistema numérico que tornou as passagens mais fáceis de identificar. Posteriormente, esse formato foi adotado em traduções como a Bíblia em Genebra em 1560, solidificando sua aceitação. Então, a divisão em versículos, tá? E a divisão em capítulos. A divisão em capítulos aconteceu em 1227, né? E a divisão em versículos foi feita em 1551. Tá? Então tem aqui. Esse aqui somente um texto base, tá? Se você quiser ter acesso, como eu já falei, é só entrar em contato comigo e eu envio para você, tá? Então aí foi a divisão entre capítulos e versículos. E antigamente não existia. Então você imagina como era difícil as traduções da Bíblia, né? Originais, as letras tudo junta, né? Tudo ali. Vamos saber agora um pouco sobre a história de São Jerônimo, né? Saber quem foi ele e traduziu a Bíblia em latim. Vamos ver.
Latim. Vamos ver onde foi onde está esse estudo. Não, não é esse. Não é esse. Deixa eu só apagar aqui para poder botar outro estudo aqui. Divisão São Jerônimo. Opa, tá aqui. São Jerônimo. São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, né? Para traduzir a Bíblia em latim no século IV, produziu a famosa Vulgata, uma obra monumental e de extrema importância para a cristandade. No entanto, como qualquer tradução, a Vulgata não esteve incerta de erros que podem ser compreendidos à luz de fatores históricos, linguísticos e contextuais. Aqui estão algumas análises sobre os possíveis erros, baseadas em estudos gramaticais e acadêmicas, tá? Então, São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para a Vulgata Latina, ele traduziu vários erros de expressão. E lembrando, a gente precisa lembrar que Martim Lutero, ele veio da Igreja Católica, então ele tinha esse acesso às escrituras da Vulgata Latina. Ele lia a Vulgata Latina. E quando ele sai da Igreja Católica e vem e faz a Igreja Protestante, a tradução dele da Bíblia, onde ele traduz para a língua alemã, ou seja, lá também tinha vestígios da Vulgata Latina. Não estava incerto, tá? A gente tem de lembrar que Martim Lutero ele trouxe muitas coisas da Igreja Católica para o protestantismo, tá? Ele trouxe muitas coisas, mas isso aí é assunto para outra aula. Mas vamos ver aqui, diferença dos manuscritos originais. Qual é a diferença que tem? São Jerônimo trabalhou com manuscritos em hebraico, grego e aramaico e já continham variações. Não havia um texto crítico unificado na época. E Jerônimo precisava decidir entre diferentes variantes textuais. Então ele teve que decidir umas diferenças ali de textos, tá? Ou seja, ele colocou pensamentos dele. Exemplo, no Salmo 96 ou 95, versículo 10, Jerônimo traduz a frase hebraica aqui, Kishipot Ami Bemeshari, como Kia Corigete, o Ben Terranu, porque corrigirá o mundo. A tradução corrigirá não reflete com precisão o sentido de julgará, que seria mais correto no segundo o hebraico, ou seja, ele trocou a palavra e julgará o mundo, porque corrigirá, julgará o mundo, ele botou corrigirá. Ambiguidade semática. As línguas originais da Bíblia possuem palavras com múltiplos significados. E Jerônimo precisou fazer escolhas interpretativas, que em alguns casos geraram traduções imprecisas. Ou seja, ele pegou uma frase, vamos dizer, você fala uma palavra que tem vários sentidos, ou um duplo sentido, né? Vamos dizer, você diz assim... como um exemplo, eu estive na casa da tua mãe, né? Aí você entende como quiser, né? Se a pessoa foi a casa da tua mãe para te visitar, ou foi para casa da tua mãe para fazer algo de errado. Então você decide o que quer. Então ele pegou, eu sei que essa explicação é um pouco demais, mas só para dar um exemplo. Então ele pegou, né? Pegou uma palavra que tinha vários sentidos, vários significados e teve que decidir qual daquele significado ele usaria para traduzir a Bíblia
para o latim. Só que qual o problema disso? O problema é que a frase que ele escolhia para colocar, para traduzir a Bíblia em latim, não passava credibilidade, não passou credibilidade, né? A interpretação não ficou, vamos dizer, ficou chula, tá? Exemplo, em Isaías 7, versículo de número 14, a palavra hebraica almash, moça, jovem, é traduzida como vigor, ou seja, virgem. Virgem, esse erro não é exclusividade de Jerônimo, mas reflete uma tradição já presente na Septuaginta, e interpretou almash como virgem, entendeu? Então, o sentido daquela palavra que diz assim, que nascerá de uma virgem, né? Não existe no original, porque lá no original existe a palavra moça, né? Ou jovem, né? Nascerá de uma jovem, nascerá de uma moça. Só que ele traduziu, né, para a Bíblia como virgem, né? Nascerá de uma virgem. E assim você lê a Bíblia da gente, deixa eu só pegar aqui, a gente abrir, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Se a gente abrir a nossa Bíblia aqui, no livro de Isaías, livro de Isaías, Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14. Isaías 7, 14. 14. Ah, tá aqui, ó. Veja o que diz. Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel, tá? Só que essa palavra virgem é uma palavra colocada na Septuaginta, né? Primeiramente, e depois foi colocada por São Jerônimo, mas no original não existe, mas no original tem moça ou jovem, ou seja, o texto ficaria: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Entendeu? Esse foi o problema de São Jerônimo. Por isso que influência da Septuaginta. Apesar de seu domínio do hebraico, Jerônimo às vezes confiou na tradução grega da Septuaginta, que contém interpretações diferentes do texto hebraico. Exemplo, em Gênesis capítulo de número 4, versículo 1, na frase adquiri um homem com o Senhor. A Septuaginta sugere uma parceria com Deus no ato de gerar filhos. E Jerônimo segue essa linha. O hebraico, porém, é mais hábil e não necessariamente sugere essa interpretação. Entendeu? Então ele saiu totalmente das traduções originais e trouxe um conceito dele, ou seja, pensamento dele, o que ele decidiu que frase usar, qual tradução, interpretação usaria, né? Ou ele usou a Septuaginta ele não usou o hebraico 100%, mas a Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, para fazer a Vulgata Latina. Adaptação ao latim. Jerônimo buscou traduzir de forma que fosse compreensível para os leitores latinos. Entendeu? Então, o tipo de pensamento da Vulgata Latina não é um pensamento para o brasileiro, o alemão, o americano. Não, ele fez com sentido de traduzir ela para ser compreensível para os latinos, para quem falava a língua em latim, tá?
o que levou a algumas omissões ou interpretação. Exemplo, no Evangelho de João 3,8, onde o texto grego usa a palavra pneuma para vento ou espírito, Jerônimo traduz como espíritus ou espírito, perdendo o jogo de palavras original que faz alusão ao vento. Traduções doutrinárias. Em alguns casos, Jerônimo ajustou sua tradução para alinhar-se às crenças teológicas predominantes da época. Exemplo, no texto de Romanos 5,12, Jerônimo traduziu de forma que reforçasse a ideia do pecado original, interpretando epicó, porque, como ingo, no qual, conectando o pecado de Adão diretamente à humanidade, conectado, ou seja, ele colocou o pecado como conectado, tivesse conectado, ligado a Adão. Olha o problema. Erros de transmissão posterior. Alguns erros atribuídos a São Jerônimo, na verdade, podem ter surgido com copistas posteriores. A transmissão manual do texto introduziu variações ao longo dos séculos. Impacto dos erros. Impacto esses erros trouxe. Apesar dessas imprecisões, a Vulgata foi amplamente aceita pela Igreja e se tornou a versão oficial da Bíblia por mais de 1000 anos. Estudos acadêmicos modernos têm contribuído para identificar e corrigir esses erros, especialmente com o desenvolvimento de traduções mais fiéis ao texto original, como as baseadas na crítica textual. Tá? Então, esse foi São Jerônimo. São Jerônimo, criador, tradutor da Bíblia para o latim. Então, erros. Muitos e muitos erros. Vamos agora saber como remover do estudo, sim. Vamos saber um pouco sobre a canonização, como aconteceu a canonização da Bíblia, tá? Então tá aqui, ó. A canonização da Bíblia foi um processo longo e complexo que envolveu a seleção de livros considerados inspirados por Deus e, portanto, dignos de serem incluídos no conjunto das Escrituras Sagradas. Esse processo foi diferente para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e também varia entre tradições religiosas, como o judaísmo, o cristianismo católico, ortodoxo e protestante. Canonização do Antigo Testamento. Primeiro, judaísmo. O canone hebraico Tanakh foi consolidado por volta do final do século I depois de Cristo, após a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Ele contém 24 livros que correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento nas Bíblias cristãs, organizados de maneiras diferentes. Cristianismo. Catolicismo e ortodoxia usam a Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, produzida no século III, quarto antes de Cristo, que inclui livros adicionais chamados deuterocanônicos, como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, entre outros. Protestantismo adota o canone hebraico, excluindo os livros deuterocanônicos, que são classificados como apócrifos, isto é, de valor histórico ou literário, mas não inspirados. Canonização do Novo Testamento. Os primeiros cristãos usavam uma variedade de textos, incluindo cartas apostólicas e evangelhos. O processo de canonização começou no século II e foi concluído no século... Deixa eu ver aqui. No século IV, quando a Igreja reconheceu oficialmente os 27 livros do Novo Testamento, Mateus a Apocalipse. O critério mais para inclusão era
era a autoria apostólica, o uso nas comunidades cristãs e a coerência doutrinária com a fé cristã. Os livros apócrifos. O termo apócrifo refere-se a escritos religiosos que não foram incluídos no canone oficial das escrituras. Eles podem ser classificados em dois grupos principais. Apócrifos do Antigo Testamento, livros como o terceiro livro de Esdras, o livro de Enoque, o livro... Deixa eu ver aqui, porque aqui na minha tela fica da frente o slide, tá? Deixa isso sumir um pouco. Se eu mexer no teclado... Pronto, apareceu. E o livro de Jubileus, dos Jubileus. Apócrifos do Novo Testamento. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas e o Proto-Evangelho de Tiago. Razões para a exclusão. Por quê? Por que esses livros foram excluídos? Não foram amplamente aceitos pela comunidade judaicas ou cristãs. Contém doutrinas ou narrativas consideradas inconsistentes com a tradição. Algumas obras são consideradas pseudepigrafas, escritas sob o nome de uma figura bíblica, mas não de fato por ela. A canonização reflete tanto critérios teológicos quanto históricos, e os livros apócrifos continuam sendo fontes importantes para o estudo histórico e cultural das religiões abraâmicas, tá certo? Então, o que acontece? A canonização, ela teve um tipo de política ali, tá? Porque eles decidiram quais livros eram considerados inspirados por Deus e qual não eram. Eles que decidiram, esse entra, esse não entra. Esse entra, esse não entra. Então, eles decidiram por eles mesmos qual livro entraria. E para colocar credibilidade no livro, o que foi que eles fizeram? Esses livros foram inspirados por Deus. O Espírito Santo inspirou os escritores a fazer isso. Entendeu? E colocaram na Bíblia. Só que a Bíblia católica, ela contém os livros o livro dos Jubileus, Tobias, Judite, entre outros livros. O protestantismo veio e tirou esses livros. Entendeu? E tirou esses livros. Sabe qual é a diferença? É que a Bíblia, ela não é 100% confiável. Por que a Bíblia não é 100% confiável? E aí é onde a gente chega na conclusão da nossa aula hoje. A Bíblia, ela não é confiável. E por que ela não é confiável? Ela não é confiável pelo sentido de uma coisa. Ela é um livro histórico da idade primitiva. Então, o modo de vida era outro, as tradições eram outro, a cultura era outra. Do século I, diferente do século XXI. Então, ela é confiável? Não. Tá? Existem muitos, vamos dizer, muitos pastores cometendo heresias, cometendo intolerância religiosa, cometendo homofobia, machismo, por causa que traduz a Bíblia literalmente para os dias de hoje. Esse é o problema, porque Paulo chega no tempo dele e diz que no ano 30, no ano 30, 35, 32, 35, Paulo chega na igreja de Corinto e diz que não é permitido a mulher ensinar ou falar durante o culto. No tempo de Paulo. Hoje, a igreja do século XXI, os pastores fazem a mesma coisa, sendo que a cultura daquela época era diferente para os dias de hoje. Qual era a cultura do tempo? Os judeus não aceitavam, não aceitavam
o fato de a mulher exercer alguma coisa. A mulher não tinha nem liberdade para nada. Isso durou até muito tempo depois. E a mulher nunca teve direito de voto, direito de fala, de falar. Hoje a mulher ela pode se eleger a um partido. A mulher hoje ela pode falar, pode ser professora. Então as coisas mudaram, né, meu querido? Outra coisa diferente que a gente precisa entender é que Paulo fala assim: não é permitido que a mulher, o cabelo é o véu da mulher. Então, igrejas hoje estão proibindo a mulher de cortar o cabelo, de aparar o cabelo, de pintar o cabelo, porque dizem que a Bíblia proíbe, mas não entende o contexto bíblico de por que aquilo foi escrito. Paulo escreveu aquilo porque as mulheres que estavam frequentando a igreja de Corinto eram mulheres que eram sacerdotisas da deusa Diana, tá? Prostitutas religiosas do templo de, da deusa Diana e se converteram ao cristianismo. Mas mesmo assim, por ter a cabeça raspada, os homens ainda identificavam ela como prostitutas. Então Paulo recomenda que elas usem o véu. Entendeu? Guerras aconteceram durante a história, cruzadas, chamadas cruzadas do tempo medieval, né? A idade das trevas, a caça às bruxas, entre outras, por causa de textos tirados de contextos, heresias. Então a Bíblia não é confiável. Agora, se você pretende ter acesso à Bíblia hebraica, à Bíblia grega e ler no seu original, aí eu posso até dar a você 50% de certeza que você vai acertar algumas coisas. Mas a tradução brasileira é, é a pior que você pode seguir, tá? Você vai gerar conflitos e conflitos. Depois não adianta abrir a boca e dizer a igreja do Senhor está sendo perseguida, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A Bíblia ela é confiável? Não, não é, tá? Se você tem sua dúvida, você deixa aqui embaixo, tá? Depois a gente vai realizar uma live e você vai poder tirar sua dúvida, né, ou me questionar ao vivo, tá? Então nessa noite tenha uma boa noite, né? Um bom final de semana para você e que bênçãos caiam sobre a tua vida, tá? Tenha uma boa noite e até amanhã.